Pronto, gravando. Bom dia a todas vocês aí. Tem as meninas. Vamos lá. Deixa eu compartilhar o livro aqui. Aí alguém me diz aí se vocês estão vendo o livro, ok? Só um minuto. Noemi, me fala por gentileza aí. Você está vendo o livro 3 aqui? Número 3. Beleza. Valeu, valeu. Então vamos lá. Já coloquei para gravar. Só colocar na página correta aqui. Ok. Gente, seguinte. Presente perfeito. Deixa eu ver se eu estou. Sim, livro 3, certo, beleza. Eita, peraí, gente, que eu fechei sem querer aqui. Peraí. Só um minuto. Acredito não. Fechei o livro sem querer aqui. Só um minuto que eu estou recolocando. Foi aí, Noemi? Voltou o livro? Beleza, vamos lá. Vou começar, tá? Então, quem tiver dúvidas, vai. Isso é revisão, na verdade, né? Então, vamos lá. O que acontece aqui? Presente perfeito contínuo. A gente já viu um monte de vezes, inclusive no segundo ano, presente perfeito, que é talvez o assunto que mais a gente tenha visto no segundo ano, na segunda série, né? O que é que acontece? Aquele tempo, né, que ele é duplo, ele começou no passado e até hoje ele existe, né? E como seria isso aí? Uma atitude que começou um dia e até hoje esta atitude está sendo feita, certo? Ou pode ser que ela tenha a chance de ser feita. Também tem essa possibilidade. Por quê? Porque tem coisas que você não vive fazendo, mas você está vivo. Então você pode chegar a fazer. Por exemplo, vocês terminam o ensino médio, fazem um curso universitário. Vocês podem muito bem fazer outro curso universitário depois, não podem? Enquanto tiver vida, então o que é que acontece num caso como esse? Alguém pergunta, vocês são formados? Sim, sim, eu me formei em tal coisa, me formei em tal coisa e tal. Beleza. E aí, no lugar de dizer, eu estudei, por exemplo, medicina, você pode dizer, eu tenho estudado medicina, porque você fez o curso de medicina, né? Mas isso não quer dizer que você, como médico, automaticamente tenha parado de estudar.
Você não vai estar estudando de repente formalmente, tá? Lembrando que eu estou me baseando no fato de que você fez o curso de medicina e parou ali. Aí você não está fazendo um curso formal, um doutorado, alguma coisa, mas você está estudando, você está vivo, você está sempre aprendendo. Então, seria um caso. Deixa eu ver a sala de espera aqui. Irmã e Águida. Ok? Bom, beleza. Mas para a gente ser mais simplistas aqui, então eu vou logo dizer a vocês. O assunto aqui não é presente perfeito contínuo, não é? Então, qual é a diferença do presente perfeito contínuo para o presente perfeito, esse que eu acabei de falar? Nenhuma. Nenhuma. E aí, os livros insistem em trazer uma diferença como se fosse aquela coisa gramatical demais, e aí você fica com medo de usar. Onde é que eu uso um, onde eu uso o outro, certo? Então, por exemplo, ele diz aqui, ó, usamos esse tempo verbal para expressar ações que começaram no passado e continuam no presente, enfatizando sua duração. Pronto, é aqui onde eu queria chegar. Me tirando isso aqui. Gente, se eu tirar isto aqui, eita, tentando clicar aqui. Se eu tirar essa frase aqui, ó, enfatizando sua duração, vai ou não vai ficar exatamente o que eu acabei de dizer? Ó, uma ação que começou no passado e continua no presente. Entenderam? Então, qual é a diferença? A diferença não é gramatical. A diferença é mais no uso da tua intenção, o que você quer dizer. Então, por exemplo, quando você diz assim, eu tenho estudado. Ok, I have studied. Eu tenho estudado, quer dizer que você estudou, começou um dia e até hoje você estuda, não é? Beleza. Como seria o presente perfeito contínuo? Primeiro vamos entender o uso dele, a lógica dele, né? Presente perfeito contínuo. Olha só, presente perfeito, eu tenho estudado. Presente perfeito contínuo, eu aumentei alguma coisa aí, né? Então vai ficar, eu tenho estado. Aí todo tempo que usa o nome de contínuo, não tem que ser no gerúndio? No caso do inglês, ing, não é? Então, eu tenho estado estudando. Nós temos estado jogando. Aí você diz, professor, mas se fala assim no dia a dia? Não, dia a dia no português, tá? Tô falando. No dia a dia no português ninguém fala dessa forma. Nós temos estado estudando. Não, vocês dizem logo o quê? Ou eu mesmo. A gente está estudando. A gente está estudando é uma maneira de dizer que começou um dia e até hoje também está. O que confunde muito com o presente. Por isso que é importante você aprender a língua pelo uso dela e não por regras. Porque se eu for pensar assim, ó, a gente está estudando. Gramaticalmente, eu classificaria como o quê? Presente contínuo. Mas eu posso estar querendo me referir a um presente perfeito contínuo, que é algo maior. Quando eu digo a gente está estudando, geralmente eu estou me referindo a quê? A gente está estudando nesse momento, das 7h40 às 8h20. Entendeu? Ok até aí? Beleza. E o que seria o presente perfeito contínuo? A gente está estudando no sentido de que nós começamos desde janeiro até hoje a gente está estudando. Aí você diz, ah, professor, então tem uma diferença aí. Ok, mas agora eu vou mostrar que essa diferença pode ser quebrada. E aí vale muito mais você saber usar no dia a dia de forma natural do que uma regra gramatical. Se eu disser assim, Renan, vocês estão estudando muito? Aí Renan diz, sim, professor, nós estamos estudando muito. Será que ele está se referindo a este momento especificamente? Eu poderia até acrescentar uma frase aqui. Pessoal, vocês estão estudando muito para as outras matérias? Ou para todas as matérias? Então isso quer dizer que eu não estou me restringindo somente ao nosso momento aqui. Aí vocês dizem, sim, nós estamos estudando. Está na cara que vocês estão dizendo estamos, não no sentido de estamos nesse momento. Porque nesse momento vocês estão só na aula de inglês. Vocês estão se referindo ao dia a dia de vocês. Tá vendo aí? E usando o presente contínuo. Entenderam? Beleza? Alguma dúvida até aí, gente? Se alguém tiver, vá dizendo aí. Bom, o que é que acontece aqui? Sempre eu vou ter assim, ó, eu tenho estado. Por quê? Ou nós temos estado, vocês têm estado, para poder caber o verbo no gerúndio, né? Eu tenho estado fazendo alguma coisa, certo? Enquanto o presente perfeito é eu tenho feito. É só isso, beleza?
Então, ó, é exatamente esta formação que ele diz aqui. O sujeito mais o verbo have, mais o been, que é o estado, e o verbo com ing, certo? Aí vamos lá. Voltando para cá, que eu falei aqui, enfatizando a sua duração. Bom, qual é a única diferença que vocês vão ter aí? Gente, é que quando você está usando o presente perfeito contínuo, geralmente você quer mostrar à pessoa há quanto tempo você está fazendo aquilo ali. Entendeu? Então, por exemplo, eu tenho estado estudando há 3 horas, estou morto de cansado. Então, vejam, você poderia ter dito, eu tenho estudado. Simples assim. Mas eu tenho estado estudando, você vai preferir dizer o tempo de duração, que é só para mostrar que a coisa é mais importante para você, é como se fosse isso. Eu tenho estado estudando há 3 horas, estou sabendo o assunto. Então é basicamente a tua intenção e não uma regra gramatical. Se você quiser dizer, eu tenho estado estudando sem há 3 horas, Eduardo, eu posso? Pode. Entendeu? Deteste esse decoreba que a gente vê em drills. Drills, para quem não sabe, são aqueles exercícios que você faz muito em curso de inglês que é repetitivo, né? Eu tenho estado fazendo aquilo, eu tenho estado fazendo aquilo outro, eu tenho estado fazendo tal coisa. E aí você fica decorando frases. Não. O uso da língua no dia a dia, ele é muito mais amplo do que a própria gramática em si, entendeu? Porque o uso ele é mais vivo, né? Certo? Ó, deixa eu ver se tem algum exemplo aqui para mostrar para vocês aqui, fora esse que eu dei, né? Aqui, por exemplo, tem português aqui, é bem interessante. Ó. Comecei a colecionar selos há 2 anos. Então, eu tenho estado colecionando selos há 2 anos. Fica implícito que eu ainda coleciono. Por quê? Porque eu comecei, eu não terminei. Eu comecei a fazer isso há 2 anos. Então, fica implícito realmente que você está querendo dizer o quê? Eu ainda coleciono. Professor, mas como é que fica implícito? Gente, em toda língua você tem aquilo que é implícito. Tanto que pode ocorrer, de repente, a pessoa dizer assim, sei lá, Ruth diz assim, eu comecei a colecionar selos há 2 anos. Aí Noemi fala, e aí, como é que tu coleciona ainda? Ela, não. Mas tu não falasse que começou? Não, desculpa, eu me expressei mal, eu devia ter me explicado. Eu comecei, mas não coleciono mais. Porque quando você só disse que começou, você não está fechando. Entendeu aí? Então é onde entram os mal entendidos, certo? O que ela quis dizer, na verdade, foi comecei e ainda estou, certo? Então, isso é um belo exemplo daquilo que eu falei, né? Posso colocar sem a duração de tempo? Claro. Numa conversa, ninguém fica falando tudo ao pé da letra, certo? Esse outro exemplo aqui, ó, ele começou a viajar em algum ponto do passado, um dia. E até o momento ele já viajou para 11 países. Ele ainda pode viajar mais, ele está vivo. Então ele pode chegar e dizer, olha, eu tenho estado viajando muito, por muitos anos. Olha, duração de tempo aí, tá vendo? Porque é uma coisa que é muito corriqueira na vida dele. Então, que fique claro que isso aqui não é uma regra gramatical pura. É simplesmente o que você quer dizer. E quando você diz, eu tenho estudado, também dá uma impressão de uma coisa mais ou menos assim. Por exemplo, Renan, você tem estudado para mim? Sim, eu tenho estudado. Eu tenho estudado. Okay. Alguém quer falar alguma coisa aí? Alguém ligou o microfone? Não? Eu tenho estudado. Renan pode estar querendo dizer assim, gente. Professor, eu tenho estudado. Ultimamente eu não estou estudando muito não, mas eu tenho estudado sim. Deve fazer mais ou menos uns 15 dias, 20 dias que eu não estudo. Então ele está dizendo que no dia a dia dele, ele fazia isso. Ou ele ainda tem chance de fazer, né? Claro. Mas não é uma coisa que está tão corriqueira no dia a dia dele hoje, ou tão próximo. Quando ele quer enfatizar que a coisa ainda está ocorrendo muito na vida dele, aí ele usa o quê? O presente perfeito contínuo. Eu tenho estado estudando.
Para a gente não tem muita lógica, certo? Mas para eles tem, porque eles pensam muito o seguinte: se eu estou falando o gerúndio, ou seja, usando o ing, né? Brincando, comendo, bebendo, amando, estudando. Então, esse tempo aqui, ele não indica algo que está acontecendo agora, então é como se isso desse muita força para a frase. Ah, já que eu estou usando aqui o gerúndio, então estou querendo dizer, falar de algo que realmente está acontecendo muito neste momento. É só isso. E aí, explicando dessa forma, você pode ficar livre ou pode ficar preso, certo? Por quê? Preso, primeiro, porque você fica tentando saber onde usa um e onde usa o outro, quando eu mostrei, na verdade, que é muito livre a coisa, né? E você fica livre como? Se você souber botar na cabeça que você vai errar isso aqui. Porque tudo na vida é tentativa e erro. Tentativa e erro. Língua não é aquela coisa exata. Então, o que é que acontece? Você usa aqui, depois você vai vendo que... Ou você vai... Vou dar um exemplo aqui em séries. Você chega numa série, certo? E você está assistindo lá. De repente, você vê a personagem dizendo I have studied. Aí você vai, assiste outra série e numa situação parecida a pessoa diz a mesma coisa, I have studied. E aí você vai vendo situações que vão sendo padronizadas com aquele tipo de frase. O teu cérebro automaticamente, ele capta aquele tipo de cena, aquele tipo de situação que está ocorrendo com aquele tipo de frase. E aí você começa a usar, e onde você usa, vai aumentando a tua gama de acertos cada vez mais. Isso, eu não estou falando só de inglês não, gente. Em português também. Quantos de nós, principalmente quando crianças, não falamos alguma coisa errada e depois a gente aprende pelo padrão como é o correto? Alguém poderia dar um exemplo aí? Noemi, Renan, Açucena, em português mesmo. Alguém lembra, na infância, sei lá, alguém lembra algum exemplo aí de coisas que vocês falavam errado, construções que vocês falavam errado e com o tempo foram aprendendo como era? Deixa eu ver quem está aqui. Aí, alguém consegue? Ruth. Deixa eu ver aqui. Eu me perdi aqui onde é que está a participantes aqui. O Águida, lembra algum Águida? O Tawane. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, se alguém lembrar, vocês me dizem. Por exemplo, é muito comum a criança dizer assim, eu não cabeu na caixa, né? Na verdade, você diria o quê? Eu não coube, certo? Tem muita gente que usa até, quando adultos, usa a língua de forma, digamos, equivocada. Por exemplo, professor, me empresta esse lápis aí para mim escrever no quadro. Todo mundo aqui sabe que o certo é para quê? Para eu. Para eu, né? E aí tem a apócope para, né? Eu, certo? O que é que acontece então? Me, é o verbo me não conjuga verbo. Então você não pode dizer para mim escrever, para eu escrever. Agora você pode dizer para mim, vírgula. Escrever é muito bom, é muito saudável, entendeu? Aí sim, certo? Então a gente comete essas coisas. Isso é da língua, isso é normal, das línguas. Então, se você sentir-se livre no inglês para errar, aí você vai dizer, ah, beleza, errei, ah, ficou estranha essa frase. Aí aquilo ali vai fazendo você perceber que não deveria ter dito daquela forma. E aí você vai aprendendo naturalmente, não simplesmente porque decorou uma regra. Aí você fica muito livre, entendeu? Vamos lá. Sim, aí aqui ele coloca diferença entre o presente perfeito e o passado perfeito, tá? Vamos lá. I've been in hospital for 3 weeks. I was in hospital for 6 weeks. Qual é a diferença? Ó, I've been e I was. Vejam que a menina aqui, ela não está mais no hospital. Então, por isso que ela disse, ó, eu fiquei no hospital, eu estava no hospital por 6 semanas. E aqui ela está dizendo, eu tenho estado no hospital
por 6 semanas. Basicamente isso. Eu tenho estado, I've been in hospital for 3 weeks. Beleza? Somente isso. Aí tem uma regra, novamente, vamos lá. Tem uma regra que, de acordo com a gramática, para esta moça dizer isso, aqui foi perfeito. Porque ela falou o período. Ó, eu estive no hospital por 6 semanas. Ou então eu estive no hospital mês passado. Pela regra pura, se você usar o passado em inglês, você usar o passado, eu estava no hospital, você tem que colocar a data. Ou o período. Enfim, algo que para eles comprove-se que não, aquela situação não está mais ocorrendo. Então, quando você diz, eu estava no hospital ontem, você já está dizendo que não está mais hoje. Você esteve ontem. Então, o ontem, para eles, é o que dá força para provar que aquela ação não está mais ocorrendo. Para o português, isso não é tão caxias assim, né? Não é tão rigoroso assim, porque a gente diz, eu estive no hospital, eu estava no hospital. Quando a gente diz eu estava no hospital, óbvio, se você está conversando com uma pessoa em casa, você está vendo que a pessoa não está mais. Entendeu? Aí você diz, então por que no inglês precisa disso? É regra da língua, tá? Que é claro, na hora da fala isso é flexibilizado, mas eu estou falando de gramática pura. Ô Eduardo, então eu poderia colocar I was in hospital? Sim, sem problema algum. Agora, é óbvio que para isso você está conversando com a pessoa na casa dela. Aí a pessoa pergunta, ei, tu estava onde ontem que eu te procurei? Aí eu estava no hospital. É óbvio que eu não precisei completar ontem. Por quê? Porque se eu perguntei ontem, você estava onde? Já usei ontem. Não precisa perguntar mais. Compreenderam aí? Beleza? E aqui é quando você ainda está naquela situação. I've been in hospital for 3 weeks. Beleza? Bom, isso aqui, gente, eu estou passando aqui porque eu, na verdade, já estou falando para a gente não ter que ficar só lendo, né? Certo? Aqui ele está dando só exemplos, tá, de frases, ó. I've washed my car. Aqui é interessante que é o seguinte. Olha a diferença daqui, ó. Eu lavei meu carro. Eu lavei meu carro, aquela ideia que eu acabei de falar, né? Eu lavei meu carro quer dizer que eu não estou lavando. Eu lavei meu carro e já parei, certo? Que é aquilo que eu falei para vocês. O normal no sentido de norma, e não de comum, deveria ser, eu lavei meu carro ontem, eu lavei meu carro semana passada, sei lá, qualquer data aí. Aqui ficou subentendido, né? Eu lavei meu carro, a ação foi finalizada. Agora, se você disser I've washed my car, você está dizendo a mesma coisa. Olha só que coisa interessante, como é língua, né? I've washed my car. Você está dizendo que lavou, beleza. Mas que ele ainda está limpo. Então você tenderia a usar esta frase aqui quando você quer dizer algo do tipo assim: rapaz, limpei meu carro e já está sujo de novo. Aí você diz, usa o passado. Quando você vem usar esta mesma frase, só que usando o presente perfeito, ó, aí você está dizendo, opa, ó, lavei meu carro, olha como ele está bonito. Então, por isso que é restrito. Mas vejam a diferença, vejam o uso. Não é aquela coisa gramatical que você tem que usar porque a gramática pede. Não, é porque senão você vai ser mal entendido, certo? Vou dar um exemplo aqui para vocês no escrito aqui, no bate-papo. Presta atenção. Ó, I cut my hair. Eu cortei meu cabelo. Ok? E se eu disser isso aqui, ó? I had my hair cut. Eu tive meu cabelo cortado. Se fosse em português, você simplesmente diria: gente, ó, cortei meu cabelo, o que é que vocês acham? Ninguém vai ficar perguntando: como foi que você cortou? Como é que você conseguiu? Tinha alguém para te ajudar? Não, você entende que a pessoa foi ao salão. Tanto que se a pessoa perguntar para você:
Ah, tu fosse em qual salão? Gostei do teu cabelo. E, na realidade, você quis dizer que você mesmo cortou, você vai ter que explicar em português. Não, não, fulano, eu estou querendo dizer que eu mesmo cortei. Ah, foi, ficou bom, viu? Porque quando você diz, em geral, cortei meu cabelo em português, você está querendo dizer que fui ao salão. Agora, em inglês não tem diferença. Eu cortei meu cabelo, eu tive meu cabelo cortado. Ora, se você pegar essa frase em inglês, eu cortei meu cabelo, ao pé da letra, gramaticalmente, pode estar querendo dizer as duas coisas. Eu cortei e alguém cortou. Por quê? Porque em português não é assim? Então não tem erro na frase. Agora, no entendimento dela, sim. Aí sim. Por quê? Olha o que eu tenho aqui. Ó. Eu cortei meu cabelo. É costume dos americanos quererem dizer que eles mesmos cortaram, se tiver essa frase. E é costume deles dizer I had my hair cut. Entendeu? Eu tive meu cabelo cortado. Subentende, se eu tive cortado, foi por alguém. Sim, mas não poderia ser por você mesmo? Mas não. Quer dizer, gramaticalmente não teria problema. Eu tive meu cabelo cortado por mim, né? Mas, como é costumeiro, se você disser para um americano, I cut my hair, ele vai entender que você mesmo cortou. Se você disser, I have my hair cut, ele vai entender claramente que você mandou alguém cortar o teu cabelo. Então, vejam, eu mostrei isso aqui que não tem nada a ver com esse assunto, mas só para vocês entenderem como é o funcionamento de uma língua, né? É costume deles falarem assim, certo? Beleza? Bom, vamos lá. Para vocês, prestem atenção, gente. Para casa, certo? Inclusive, eu não sei se o Meire já falou com vocês, mas vocês têm que tirar uma foto, né? Alguma coisa assim. Mais ou menos por aí, né? Dos exercícios. Ó, para a gente resolver na próxima aula, vocês vão colocar na página. Anota aí, viu? Agora qual é a página aqui? Embaixo. Hein? Página 158. Vocês irão fazer o Putting into Practice. Certo? Colocando em prática. E aí vocês vão continuar até a página 160. Ok? Então, 158 até a 160. Professor, e esses aqui? Bom, para quem não tinha visto isso aqui, ó, solved. Então, esses aqui são os resolvidos. Então, eu não vou querer, né? Vou querer daqui, ó, até o final da 160. Beleza? Alguma dúvida? Se alguém tiver alguma dúvida, fale agora. Senão vocês estarão dispensados. Pronto, até a 160. Por mim, tá tudo bem, professor. Ok, então beleza. Então, vou me despedindo de vocês. Não esqueçam de fazer a atividade e aí vejam essa questão com o Meire aí, como é que vocês vão fazer, essa história de tirar foto, printar. Eu não estou muito por dentro, não. Beleza? Vou indo lá. Tchau, tchau.